Desculpe, Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 8. Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 8. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu queria só lembrar os irmãos que fazem parte do Ministério de Liderança da Igreja, das lideranças. Hoje, após o culto, a gente vai ter uma reunião, amém? Então, por favor, você que é líder, permaneça aqui. Atos capítulo 6, versículo 8. Aleluia. Marca a sua Bíblia, meu irmão, onde ela está parada, e levanta ela assim para o alto, o mais alto que você puder. Nós vamos fazer a nossa confissão de fé, e eu gostaria que você declarasse com muito amor, o amor pela palavra que nós temos aqui, amém? Vamos juntos no 3? 1, 2, 3. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta e que o meu coração está receptivo e que eu estou pronto para receber da incorruptível, indestrutível e sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Abraça a sua Bíblia. Senhor, nessa noite nós estamos aqui porque nós amamos a Tua palavra. Permita, Senhor, os nossos ouvidos escutarem a Tua palavra, que é mansa, humilde, mas confrontadora naquilo que nós precisamos de mudança. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite, não recebemos mal a palavra, mas entendemos que a palavra precisa gerar uma transformação em nós, através da sua mensagem sobre nós. Nós oramos nessa noite em nome de Jesus, pedindo a sua proteção, o seu cuidado e o seu amor em nós. Nós te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, normalmente eu peço para a gente fazer essa leitura de pé. Acho isso muito lindo, uma forma de respeito com a palavra de Deus. Mas hoje eu vou ler muitos capítulos, muitos versículos. Então eu vou pedir para você se sentar, que a gente vai gastar um tempinho. Eu quero muito que você preste atenção em tudo que a gente vai ler, amém? Porque assim eu não preciso ficar voltando na história, mas ir direto ao ponto com você, amém? Atos capítulo 6, versículo 8, a palavra vai dizer assim: Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, alguns dos que eram da sinagoga dos chamados libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiram com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. E então subornaram alguns dos homens para que dissessem: ouvimos esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos, os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas e disseram: esse homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós os ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo.
Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: isso de fato é assim? E Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando esse estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vocês agora estão morando. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela, e depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. E Deus falou que a descendência dele seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados, maltratados durante 400 anos. Deus disse ainda: castigarei a nação da qual forem escravos, e depois disso sairão dali e me servirão nesse lugar. Então lhe deu a aliança de circuncisão. Assim Abraão gerou Isaque e circuncidou no 8º dia, e Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para ser levado para o Egito, mas Deus estava com ele e o livrou de todas as aflições, concedendo-lhe também graça, sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Depois houve fome, grande sofrimento em todo o Egito e em Canaã, e os nossos pais não acharam o que comer. Mas enquanto Jacó ouviu que no Egito havia trigo, mandou pela primeira vez os nossos pais até lá. Na segunda vez, José se fez reconhecer pelos seus irmãos, e Faraó veio a conhecer a família de José, e então José mandou chamar Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isso é, 75 pessoas. Jacó foi para a terra do Egito e ali morreu, ele e também os nossos pais. Depois eles foram transportados para Siquém e postados no túmulo que Abraão tinha comprado dos filhos de Amor em Siquém, pagando certo preço. E enquanto já estava próximo o tempo em que Deus cumpriria a promessa feita a Abraão, o povo cresceu, se multiplicou no Egito, até que se levantou ali um outro rei que não conhecia José. Esse outro rei tratou com astúcia a nossa gente, torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a abandonar seus meninos recém-nascidos para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era famoso aos olhos de Deus. Durante 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. Quando tiveram de abandoná-lo, a filha de Faraó o recolheu e o criou como próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, Moisés teve a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem ser maltratado, saiu em defesa dele e o vingou, oprimindo e matando o egípcio. Ora, Moisés pensava que os seus irmãos entenderiam que Deus queria salvá-lo por meio deles. Eles, porém, não entenderam. No dia seguinte, Moisés aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los na paz, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que estão maltratando um ao outro? Mas o que agredia o seu próximo repeliu Moisés, dizendo: quem colocou você como chefe e juiz sobre nós? Será que quer matar assim como ontem matou o egípcio? Ou ao ouvir isso, Moisés fugiu e se tornou peregrino na terra de Midian, onde nasceram-lhe 2 filhos. Passando 40 anos, apareceu-lhe no deserto, no monte Sinai, um anjo por entre as chamas de uma sarça que estava queimando, e Moisés ficou maravilhado diante daquela visão, e aproximando-se para contemplá-la, ouviu-se a voz do Senhor que disse: eu sou o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça, e então o Senhor disse: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Certamente vi o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertar a vergonha, que agora vou mandar você para o Egito.
E esse Moisés, a quem tinham rejeitado, dizendo: quem colocou você como chefe e juiz? Deus enviou como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi Moisés quem os tirou de lá, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho, no deserto, durante 40 anos. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que no meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. E esse Moisés, quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais, foi ele quem recebeu palavras vivas para nos transmitir. Nossos pais não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e no seu coração voltaram para o Egito, dizendo a Arão: faça para nós deuses que vão adiante de nós, porque quanto a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos, mas Deus se afastou e os entregou à adoração das estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, será que não foi para mim que vocês ofereceram vítimas e sacrifícios no deserto durante 40 anos? Não é verdade que vocês levantaram o tabernáculo de Moloque e a estrela de Ranfã, os deuses de vocês, imagens que se fizeram para adorar? Por isso vou mandar vocês ao exílio, para além da Babilônia. O tabernáculo do testemunho estava entre nós, mas no deserto, como haviam ordenado aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto também nossos pais, como Josué, tendo recebido o tabernáculo, levantaram como tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi, que obteve favor de Deus e pediu autorização para construir a casa do Deus de Jacó. Foi mais Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, o Altíssimo não habitava em casa feita por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa vocês edificarão para mim, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não é fato que a minha mão fez todas as coisas? Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvido, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Qual dos profetas ou pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora tornaram-se traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério dos anjos e não aguardam. Ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em que está de pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, tamparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele e, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo, e enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa desse pecado. E depois que ele disse isso, morreu. E Saulo consentia com a morte de Estevão. Você está vivo aí? Meu irmão, toda vez que você tiver medo ou preguiça de ler a Bíblia, isso que nós acabamos de ler é um retrato resumido de toda a palavra de Deus em alguns 60 e poucos versículos. Você está aqui comigo? Eu preciso te fazer uma pergunta nessa noite. Quantos de nós, se estivéssemos doentes, procuraríamos um médico? Quem está doente procura um médico, amém?
Mas eu quero que você imagine alguém chegando no médico, lá no pronto-socorro, passando mal, e de repente você entra na fila, você se senta na frente do médico e você começa a narrar àquele médico aquilo que você está sentindo, as suas dores, seus problemas, seus sintomas. E de repente o médico olha para você e diz assim: eu tenho o remédio ideal para você. E ele te faz a receita, ele entrega na sua mão, e você pega a receita do médico, lê e diz assim: não, eu não quero tomar esse remédio. Amassa e joga fora e volta para sua casa com dor. Faz sentido? Faria sentido alguém pagar uma consulta de 400, 500 reais, receber uma receita do médico, jogar ela fora e dizer: eu não vou tomar o remédio que eu preciso tomar? Faz sentido, igreja? Vocês estão aqui comigo, irmãos? Faz sentido? Assim como não faz sentido rejeitar remédio de um médico, não faz sentido rejeitar o Espírito Santo quando o Espírito Santo quer nos visitar. E por que eu falei essa história de um médico? Se nós fôssemos fazer um resumo de tudo que nós lemos nesses versículos, nós vamos ver que o que Estevão, que segundo esse texto era um homem cheio do Espírito Santo, mas que foi levado a ser sentenciado à morte porque reconhecia Jesus como seu Salvador. Ele faz uma sinopse dizendo que desde Gênesis até o último livro do Velho Testamento, em Malaquias, o que o povo de Israel fez a vida inteira, durante muitos e muitos anos, mais de 800 para ser exato, foi ao longo do tempo, Deus querer dar um remédio a eles, chamado salvação, e eles olharem para Deus e dizer: nós não queremos o seu remédio. Ao longo de muitas páginas, como nós lemos, de muitos versículos, como nós lemos, o resumo bem resumido de Estevão é: Deus levantou Moisés para ser o libertador de vocês, e vocês negaram Moisés. Deus levantou José e vocês negaram José. Deus levantou Abraão, vocês negaram Abraão. Deus levantou Isaac, vocês negaram Isaac. Deus levantou Jacó, vocês negaram Jacó. Deus levantou Josué no meio do deserto, vocês negaram Josué. Vocês negaram todas as pessoas que eu levantei para darem uma mensagem para vocês. E ele termina o seu texto dizendo: Deus entregou Jesus, o seu próprio Filho dos céus, e vocês resistiram a ele. E agora Deus me trouxe aqui, e vocês vão me resistir também, com uma mensagem do Espírito Santo para vocês. Você está aqui comigo? Meu irmão, louvado seja Deus pelo povo de Israel. Eu acredito que Israel é a terra onde nasceu o Filho de Deus, e Deus tem uma aliança com aquele lugar. Mas se lembra daquele desenho do Chaves? Um episódio que o seu Madruga começa a chamar todo mundo de mula, fulano de tal é uma mula. Israel é como uma mula, que Deus durante gerações tentou salvar aquele povo, e aquele povo resistiu a todas as pessoas que Deus mandou falar com eles. Deus mandou Jesus, Deus mandou o Espírito Santo, e eles continuam resistindo ao Espírito de Deus na vida deles. Você está aqui comigo? Mas nessa noite eu não quero falar com você sobre Israel, porque nem eu nem você somos de Israel. Nós somos do Brasil, nós somos filhos de Portugal, fomos evangelizados por essa geração que foi evangelizada pelos romanos, e nós recebemos o Evangelho. Mas essa noite eu queria falar algo com você muito sério. Talvez nós estamos aqui em 2025, dia 6 de dezembro, e nós estamos depois de 2025 anos da morte de Jesus, talvez ainda resistindo ao Espírito de Deus na nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa: o Espírito de Deus está dentro dessa igreja, procurando corações abertos
para ouvir a sua voz. E talvez nós não estamos ouvindo a voz dele. Nós estamos resistindo. Talvez o Espírito de Deus está ministrando palavras nos nossos corações, nos dando comandos, direções, mas nós estamos olhando para Deus e dizendo assim: eu não sei se é o Espírito Santo que está falando comigo. Deus está levantando pastores para falar com você e você não está acreditando. Deus está liberando adorações através do louvor quando nós louvamos e talvez você não está acreditando. Talvez o Senhor está levantando gente, profetas, para falarem com você, para ministrarem para você, você não está acreditando. Deus está mandando pessoas de fora da igreja, de fora do seu vínculo social, para declarar palavras sobre a sua vida, e o seu coração está fechado, e aquilo que nós estamos fazendo é aquilo que o próprio Estevão, ele diz aqui no seu versículo 51 ao 53, olha o que ele diz: homens teimosos e circuncisos de ouvidos, vocês resistem ao Espírito Santo. Vira para esse irmão e fala assim: até quando você vai resistir? Posso te contar um testemunho pessoal, irmãos? Eu sou crente há 30 anos, para a glória de Deus. Eu nunca me desviei dos caminhos do Senhor, para a glória de Deus, né, irmão? E nesses 30 anos eu aprendi uma coisa: não adianta a gente teimar com o Espírito Santo. Olha aqui para mim. Você pode tentar se desviar por um tempo, você pode tentar fazer outras coisas, pode passar o tempo que for, mas o Espírito Santo sempre vai torcer o seu caminho e te falar assim: eu te quero nessa direção e não na direção que você está indo. Os irmãos mais velhos concordam? Irmão, eu quero te confessar que nesses últimos 3 meses, eu tive tanta vontade de fugir de algumas coisas que o Espírito Santo me chamou para fazer. E olha que eu sou teu pastor, irmão. E eu já conheço que Deus, se eu for para a linha contrária do que Ele quer, Ele me torce. E sabe o que eu fiz? Oração nesses 3 meses, propósito, fiz prova com Deus, pedi: Deus, eu quero que o Senhor faça, e eu pedi coisas mirabolantes para falar assim: Senhor, eu quero te entregar uma coisa que eu não quero carregar, e o Senhor entregou nas minhas mãos, e eu não quero, Jesus, por favor, tira isso de mim, eu não quero, Jesus. E eu fiz 3 meses de propósito, irmãos, e sábado, esposa, último dia do meu propósito, o Senhor levantou uma pessoa que andou 375 km para liberar uma palavra sobre a minha vida. E pôs a mão na minha cabeça, pôs a mão na cabeça da minha esposa e falou assim: Deus está dizendo para vocês não pararem, não é hora de arredar desse caminho. Eu virei para aquele profeta que Deus mandou do nada, e eu só fiz assim: beleza, Senhor. E sabe por que eu estou trazendo esse texto para você? Porque se eu, que tenho uma caminhada de 30 anos no Evangelho, às vezes penso em retroceder e resistir ao chamado de algumas coisas que o Espírito Santo me pede, eu imagino que muitos irmãos que talvez estejam aqui nessa noite, Deus já te pediu tanta coisa, Deus já falou tanta coisa, o Espírito Santo já te ministrou tanta coisa, e talvez nessa noite você entrou aqui pensando em resistir e dizer assim: não, para mim chega, alguns aspectos da minha vida eu entrego, eu não quero isso aqui da minha vida mais, Deus, isso aqui eu anulo, eu jogo fora essa promessa. E talvez Deus me deixou passar por esses 3 meses para ter propriedade de hoje chegar aqui diante de você e falar assim: não resista ao Espírito Santo e não resista às promessas de Deus na sua vida. Você está aqui comigo? Mas eu quero te falar uma coisa que esse texto me mostrou e talvez sirva para cada um de nós, porque muitas vezes nós resistimos à promessa e talvez ao chamado do Espírito Santo para nós. Você está aqui comigo?
São 3 coisas que nós fazemos e nós precisamos mudar. E tem uma coisa que se nós sairmos daqui nessa noite fazendo, a nossa vida vai ser transformada. E Deus nessa noite não está te chamando para ser resistência. Ele está te chamando nessa noite para ser conferência. Juntos em um propósito, cumprir a vontade do Espírito Santo nas nossas vidas. Você está aqui comigo? Amém? Fala um amém bem alto aí para Jesus escutar. Quando nós lemos o versículo 51, ele começa dizendo assim: homens teimosos. Você pode repetir isso comigo? Homens teimosos. Essa palavra, ela tem muito a ver com homem, porque a gente é teimoso por natureza, amém? Homens. Mas esse termo homens aqui é no termo geral, ser humano, homens e mulheres. E a palavra teimoso no original é uma tradição de resistência, ou seja, eu sou teimoso porque eu nasci assim, quero morrer assim, e o resto da canção você já sabe. Estevão está dizendo para aqueles homens que a primeira coisa que fazia deles serem resistentes a ouvir o Espírito Santo na vida deles é porque eles estavam presos à teimosia de uma tradição a qual eles viveram a vida inteira. Você conhece gente com frases como essa aqui, ó? Se não for assim, para mim não serve. Você conhece gente assim? Ou gente que diz essa frase assim, ó: porque se isso, situação X acontecer, para mim não serve. Você conhece gente assim? Por que nós fazemos isso? Porque a tradição de vivermos resistentes porque fomos criados de um jeito nos faz resistir a qualquer coisa que pareça diferente da forma que nós acreditamos. Irmão, você está aqui comigo em nome de Jesus? A nossa criação nos impede muitas vezes de escutar a voz do Espírito Santo nos direcionando para algo. Sabe por quê? Porque talvez você nasceu numa família que não foi ensinada sobre cultura de oração, ou de ministração, ou de que existe um mundo espiritual. E o que a gente faz? A gente resiste porque a nossa cultura não nos permite acessar a esse outro lugar. Deixa eu te falar uma coisa, você pode ter nascido na mais diversa religião do mundo. Quando você aceitou Jesus, você não é só mais filho do seu pai ou da sua mãe. Você é filho de Deus, você é filho do Espírito Santo, você é servo de Jesus e em Jesus você precisa romper o seu tradicionalismo. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. A gente é lagoinha, amém? Mas você sabia que Deus pode usar um assembleiano para falar com você? Deus pode usar um presbiteriano para falar com você. Deus pode usar até mesmo alguém que está lá fora na rua para ministrar uma palavra ao seu coração. Quantas vezes, irmãos, nós resistimos ao Espírito Santo olhando para alguém, não pelo que ela carrega, mas pela roupa que ela anda, pelo cabelo que ela usa, pelos olhos que ela tem, pela cor que ela tem, pela forma que ela fala. E, irmãos, o Espírito Santo, ele fala e ele se move em gemidos inexprimíveis, ou seja, ele vai usar quem estiver ao seu acesso para falar com você. Você conhece gente que já deixou de escutar uma palavra de Deus porque a parede é preta? Porque tem luzes? Porque tem uma fumacinha que solta no louvor? Ou porque o pastor não veste terno? Ah, meu irmão, as nossas tradições têm nos impedido de ouvir a palavra de Deus sendo declarada nos nossos corações. E nessa noite, talvez eu estou aqui só para te dizer uma coisa: pare de ter preconceitos. Deus não vai fazer do jeito que serve para você. Deus não vai fazer do tipo que presta para você. Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. E o jeito que Ele quiser é a maneira que Ele vai fazer. E qual que é a minha e a sua missão? Não estarmos presos àquilo que nós achamos, mas àquilo que a palavra diz a nós. Meu irmão, eu quero te falar uma coisa com muito amor. Se uma jumenta falar com você da forma como ela falou com Balaão, e ela estiver usando a Bíblia para falar com você como uma mula, escute a mula e não resista ao Espírito Santo. Você está aqui comigo? Mas tem que falar a palavra de Deus, amém? Amém? A palavra de Deus sempre.
Mas esse texto ele continua dizendo assim, de por que muitas vezes nós resistimos o Espírito Santo falando no nosso coração. Ele diz assim, homens teimosos, e depois ele diz assim, e incircuncisos de coração. Você pode repetir essa palavra comigo? Coração. Irmãos, se nós lermos os versículos anteriores, nós vamos ver que a forma como Deus ele faz um propósito e uma aliança com o povo de Israel era através dos homens que deveriam ter um sinal chamado circuncisão. Temos só adultos aqui. O povo de Israel, os homens, eles tinham um compromisso nos seus primeiros 8 dias de vida que eles precisavam cortar o prepúcio do seu órgão masculino, ou seja, tirar aquela pele, e aquela pele arrancada era a forma que Deus enxergava uma aliança entre ele e o seu povo. O nome disso era circuncisão. Todo homem hebreu precisava passar por esse processo. Eu estou vendo os homens fazendo assim. Estevão vira para aqueles homens e diz assim: vocês têm circuncisão aí no órgão de vocês, mas vocês são incircuncisos no coração de vocês. É como se ele dissesse assim: vocês têm um selo no órgão, mas vocês não têm um selo queimando dentro do coração de vocês. Vocês têm aliança comigo na pele, mas vocês não têm aliança comigo dentro do coração. E por isso vocês resistem ao Espírito Santo. Ah, irmãos, o que o nosso coração poeticamente simboliza? Os nossos sentimentos, aquilo que a gente carrega dentro do coração. E é como se Estevão estivesse dizendo assim para eles: vocês estão tão acostumados a entrar na sinagoga todos os domingos, que vocês se esqueceram do coração, das emoções e do sentimento que é adorar a Deus quando vocês entram dentro da sinagoga para me adorar. Irmãos, quantos de nós estamos carregando um selo de Deus, vindo com a Bíblia para o culto todos os domingos? Ah, irmãos, quantos de nós estamos carregando um selo no nosso coração, quando a gente coloca uma roupa de crente, bem bonita, e vem para o culto, e a gente vem brilhosamente, com o nosso desejo de estar aqui, mas quando a gente chega dentro desse lugar, parece que a gente está apático. A gente ouve o louvor, ele não mexe com os nossos sentimentos. A gente ouve a palavra, ela não mexe com os nossos sentimentos. Pessoas se reconciliam no altar e isso não mexe com os nossos sentimentos. Quando a gente entra na presença de Deus e nós estamos apáticos a essa presença, nós estamos nos tornando incircuncisos de coração. E sabe o que eu descobri recentemente? Pessoas que não têm sentimentos, normalmente são conhecidas na psicologia como pessoas psicopatas. Quem é averso e não tem sentimento, normalmente tem psicopatia. E tem muita gente com psicopatia espiritual, que entra no culto, sai do culto. Entra nas células, saem das células, entram em reuniões de oração, saem de reuniões de oração e estão completamente vazios de sentimentos a respeito da vida de Deus e do Espírito Santo. Você está aqui comigo nessa noite? Meu irmão, não é normal estar frio na fé. Não é normal ser duro de coração para receber a palavra de Deus. Não é normal nós entrarmos e sairmos de um culto como se nós estivéssemos entrado e saído de uma sala, como se nada estivesse acontecido. E eu tenho uma notícia para você: a única pessoa que pode mudar isso é você mesmo. Se os seus olhos mudarem, o seu coração vai mudar também. Se você voltar a sua atenção para parar de olhar coisas e olhar para aquilo que interessa, que é a busca pelo Espírito Santo, algo vai mover dentro do seu coração. E Deus está nessa noite procurando pessoas que queiram ter um coração sensível, batendo junto
com o dele. Você está aqui comigo? Eu não acredito numa igreja fria. Nós não fomos chamados para ser uma igreja fria. Nós temos calor de sentimento e desejo de servir ao Senhor com a nossa vida e com o nosso coração. Você está aqui comigo? Mas esse texto diz que além dessa incircuncisão de coração, esse texto continua no versículo 51 ainda dizendo assim, olha, homens teimosos, incircuncisos de coração, mas ele também diz que eles são incircuncisos de quê? De ouvir. Meu irmão, se alguém que é incircunciso de coração, é alguém que carrega o selo do compromisso, mas não carrega o sentimento da palavra, estar incircunciso de ouvido é dizer assim, eu ouço a palavra, mas eu não crio aliança com a palavra que eu estou ouvindo. Você está aqui comigo? Eu ouço a palavra, eu tenho compromisso de estar aqui, eu tenho compromisso de servir a Deus, mas os meus ouvidos não têm compromisso de absorver essa palavra e viver essa palavra dentro de mim. Tem um versículo em Romanos capítulo 10, versículo 17, que ele diz assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Em uma outra época eu ouvi uma professora explicando que existe uma diferença entre ouvir e entre escutar. E quando você só escuta, é uma informação que até passa pelos seus ouvidos, mas ela não entra dentro de você. Você está aqui comigo? Tem gente que está vivendo assim, mas ouvir a palavra de Deus é ela entrar dentro do seu canal auditivo e criar raiz lá dentro do seu coração. Tem tanta gente que está assim, escutando a palavra, mas não deixando essa palavra vir e criar raízes dentro do coração. E eu preciso te falar isso, irmão. Enquanto você só ouvir de longe essa palavra, você vai continuar resistindo ao Espírito Santo tantas e tantas e tantas vezes, mas se você deixar essa mesma palavra não só passar por você, mas entrar dentro de você, você vai começar a ter um desbloqueio, um destravar do Espírito Santo na sua vida, e você vai começar a ouvir a palavra e ouvir o Espírito Santo ministrando dentro de você, mudando a sua vida. E eu preciso te falar isso, a fé que vem pelo ouvir a palavra é a fé que vive essa mesma palavra. Você está aqui comigo? Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes? Sabe qual que é o problema e a crise da maioria dos pastores? A gente prega a mesma coisa todo domingo é um jeito diferente de trazer a mesma palavra. E muitas vezes a gente fica assim, mas eu estou pregando, por exemplo, eu aqui há 5 anos, e muita gente ainda não deixou a palavra entrar no coração, ainda não mudou, ainda não transformou, ainda não saiu das coisas erradas, ainda não parou de mentir, ainda não parou de dar falso testemunho, ainda não parou de mudar, não acontece, não rompe, e você fica assim, meu Deus, por quê? E quando a gente lê isso aqui, a gente entende, porque enquanto essa palavra não entrar no coração, não tem Espírito Santo para fazer mudança de vida. E talvez você ache assim, não, eu ouço a palavra de Deus, eu estou ouvindo a palavra de Deus. E sabe quando eu li esse texto dizendo assim, vocês são incircuncisos de ouvido? Deus me deu um jeito da gente testar se a gente está incircunciso de ouvido ou não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual foi a palavra que foi pregada no último culto? Você lembra? O texto, a mensagem. O último culto de domingo foi pregado o quê? Na última quarta, o que foi lido da palavra? Se a sua resposta for, não sei, não lembro, talvez você seja um incircunciso de coração. Que Deus está tentando falar com você, mas seu coração está tão resistido que ele não consegue achar brecha para ele entrar. Você está aqui comigo? Nessa noite o Espírito Santo deseja encontrar pessoas que vão quebrar essas resistências. Não é para a gente ficar triste e olhar para nós e dizer assim, nossa, eu estou todo errado. É para você criar dentro de você um desejo de eu quero me abrir para viver tudo que o Espírito Santo tem para que eu viva em plena abundância.
Mas o versículo 51, ele termina dizendo uma mensagem para nós. E ele diz assim: homens teimosos, incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Qual dos profetas ou dos pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, da qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês receberam a lei por meio do ministério dos anjos e não aguardaram. Olha o que diz o versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Você pode dizer, eu também quero. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, ele fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Irmãos, no versículo 51 que nós lemos, nós aprendemos 3 coisas que nós não devemos fazer, amém? Ser teimosos, estarmos de coração fechado para o Espírito Santo, e número 3, estarmos com os nossos ouvidos fechados para a palavra de Deus. Mas no versículo 55, enquanto no versículo 51 tem pessoas resistindo ao Espírito Santo, o versículo 55 está dizendo que Estevão, ao contrário deles, está cheio do Espírito Santo. Você está aqui comigo? De um lado da mesa tem pessoas com autoridades, mas vazias do Espírito Santo, e do outro lado da mesa tem alguém sentado no banco do réu, mas a Bíblia está dizendo cheio do Espírito Santo. E meu irmão, sabe qual é a diferença de um para o outro? O versículo 55, ele mesmo já fala: Estevão estava cheio do Espírito Santo, e olha o que ele estava fazendo. Ele estava com seus olhos fitos no céu, e com os olhos fitos no céu, ele viu a glória de Deus e de Jesus, que estava à direita de Deus. Vem aqui comigo. Enquanto de um lado da mesa tem gente teimosa que está preocupado com a cor da parede, com a luz, que está preocupado com o que veste, com o que come, com o que fala. Enquanto do outro lado da mesa tem alguém com seu coração fechado, que já não está mais batendo por Jesus, que já não tem mais sentimentos para servir a Deus. Alguém que está surdo no espírito e não ouve mais as palavras do Senhor e não deixa entrar no seu coração. Do outro lado tem um cara que não está preocupado com a tradição, que não está preocupado com o que vão falar dele quando ele levantar a mão, que não está preocupado com o que vão pensar dele quando ele levantar as mãos para receber uma palavra. Estevão é um cara que não está nem aí para isso, e a Bíblia está dando uma deixa para nós. Ele não está nem aí, porque em vez de olhar para o lado, esse texto está dizendo que ele está com os seus olhos fitos no céu, irmão. É lá que os nossos olhos têm que estar. Deixa eu te falar uma coisa, para de ficar nervoso, vão falar mal de você mesmo, é normal. Todo filho de Deus é perseguido, é normal. Relaxa, está tudo correndo bem se assim tiver. Mas se os seus olhos estiverem fitos no céu, nada vai te desconcentrar de ver a glória de Deus e de Jesus assentado à direita do trono do Pai. Eu não estou nem aí se estão falando bem de mim. Eu não estou nem aí se estão falando mal de mim. Nós vemos em alguns capítulos anteriores Pedro olhando para a multidão e dizendo: importa-me mais olhar para cima e obedecer a Deus do que olhar para baixo e obedecer aos homens. Tem uma história que eu sempre ouço falarem
E talvez você tenha ouvido também, um dia um irmãozinho, ele chega na igreja, ele começa a falar mal para o pastor da igreja. Pastor, a igreja está com esse problema. Pastor, a igreja está com outro problema. Pastor, eu não gosto da igreja por causa disso, por causa daquilo. E o pastor dá um copo de água, de vidro bem cheio na mão dele e fala assim: eu quero que você ande durante todo o culto com esse copo na mão, e o seu dever é não deixar esse copo cair. E agora esse menino que está reclamando da igreja, ele começa a olhar para um lado, ele começa a olhar para o outro aqui, e concentrando para não cair o copo, e o culto passa, o culto termina, e no final do culto, o pastor vira para aquele jovem e pergunta assim: você conseguiu prestar atenção nos defeitos da igreja hoje? E ele disse: não. E o pastor pergunta: por quê? Porque eu estava concentrado com os olhos em não deixar o copo cair. E a história diz que termina com o pastor dizendo para ele: para você viver uma vida mais santa e talvez parar de olhar para os defeitos de tudo e todos à sua volta, você precisa estar mais concentrado com os seus olhos no lugar certo. Meu irmão, se a gente começar a olhar mais para o alto, para as coisas de Deus e para aquilo que Deus tem para nós vamos vencer as resistências e barreiras que o Espírito Santo está encontrando para mudar, transformar, lavar e remir a nossa vida. Mas nós precisamos estar com os nossos olhos no lugar certo. Eu queria te convidar para você ficar de pé. Existem muitos momentos que a Bíblia diz que os céus se abriram. Você está aqui comigo? Existem muitos momentos, mas o único momento da Bíblia toda que menciona que Jesus se colocou de pé diante do trono do Pai, à direita de Deus. O único momento em que a Bíblia menciona que Deus se colocou de pé para receber alguém nos céus foi quando Estevão estava sendo apedrejado. Jesus, pelo texto bíblico, ele não se coloca de pé diante dos anjos. Ele não se coloca de pé diante de Satanás. Jesus não se coloca de pé diante de homens comuns como nós. Mas esse texto nos ensina que Jesus, ele se coloca de pé nos céus para receber homens cheios do Espírito Santo. E se nessa noite você for alguém que sair daqui cheio do Espírito Santo, tá tudo bem aí, gente? Se nessa noite, irmãos, nós saímos daqui cheios do Espírito Santo, meu irmão, você não tem noção do que é os céus abertos e Jesus de pé, mudando, transformando, lavando e remindo a sua vida. Você está aqui comigo? Não, você não está, porque se você tivesse, você entenderia o que é Jesus estando de pé, no trono de Deus aberto para nos receber, cheios do Espírito Santo. Meu irmão, nessa noite eu não sei o que você vai fazer. Não sei se você vai chorar, se você vai pular, se você vai gritar, se você vai desmaiar, se você vai se sentar, eu não sei o que você vai fazer. Mas nessa noite você precisa buscar sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Você está aqui comigo em nome de Jesus? Que toda resistência seja quebrada nessa noite. Espírito de Deus, sopra sobre cada tradição que nós criamos de nós mesmos, sobre as barreiras que nós colocamos sobre nós mesmos, dizendo: se Deus quiser tocar na minha vida, Ele tem que soprar assim, Ele tem que fazer dessa forma, Ele tem que mudar a outra forma. Perdoa-nos, Deus. Sopra sobre nós um vento que nós não vamos entender nada. Não precisa levantar profetas no nosso meio, Senhor. Se o Senhor não quiser, não precisa. Nós já entendemos que a nossa teimosia não pode nos fazer resistentes ao Espírito. Pai, sopra sobre nós
com um vento de amor no Espírito, com um coração queimando, cheio de sentimentos, de amor, de coragem, de desejo de servir ao Teu nome nessa noite. Nós queremos ter o nosso coração queimando de novo. Nós não queremos ter um coração frio. O nosso coração, os nossos sentimentos não podem resistir ao Teu Espírito nessa noite. Coloca corações para queimarem aqui, Senhor. Pai, que os nossos ouvidos não se tornem insensíveis a ouvir o Teu chamado nessa noite. Meu irmão, é você, minha irmã, é você que o Espírito Santo está chamando nessa noite. Não resista à voz do Espírito, não resista ao ministrar do Espírito Santo aí dentro de você. Não é a voz de um homem ministrando no seu coração, é o Espírito Santo trazendo as lembranças daquilo que você sonhava um ano atrás, daquilo que você acreditava um ano atrás, mas coisas moveram dentro de você e o seu coração fechou, a sua resistência foi demasiadamente estendida e você achou, não, isso não é para mim mais, essas coisas não são para mim mais. O Espírito Santo sopra sobre você e para que você entenda que não é a voz de um homem, para que entenda que não é a voz de um pastor, o Espírito Santo sopra sobre você hoje. O coração do Espírito Santo está queimando sobre cada um aqui de nós nessa noite, trazendo fogo, trazendo à memória promessas, trazendo à memória lembranças de coisas que ficaram para trás. Sopra sobre nós, Senhor. Sopra sobre nós. Quebra as barreiras sobre nós nessa noite, Espírito Santo. Nos faz cheios do Espírito Santo. Faz, Senhor, com que os nossos olhos parem de olhar para o lado e comecem a olhar para o alto, e fixando os olhos, nós possamos ver a glória de Deus como Estevão viu, a glória do Espírito Santo como Estevão viu, e que os nossos olhos possam ver Jesus ficando de pé para escutar o nosso clamor nessa noite, Jesus se colocando de pé para receber aqui nessa noite cada homem e cada mulher cheio do Espírito Santo, cheio do mover do Senhor. Nós acreditamos em Ti, Espírito Santo. Nós não resistimos o Teu falar nessa noite sobre nós. Ministra sobre nós, Jesus. Ministra sobre nós, Espírito Santo.